E aí, vamos falar sobre adoração? Sabe aquela pergunta, existe um lugar certo para adorar a Deus? Essa questão, por séculos, gerou muito conflito, muita divisão. E hoje, a gente vai mergulhar numa resposta que, olha, é surpreendente. Ela não aponta para um lugar no mapa, não. Aponta para dentro da gente. É uma ideia que vira de cabeça para baixo o nosso conceito de conexão com o divino. Para a gente entender essa virada de chave, nosso roteiro é simples. Primeiro, a gente vai voltar num debate bem antigo sobre onde adorar. Depois, vamos ver a resposta totalmente inesperada que mudou o jogo. Aí, a gente vai fundo para entender o que é adorar em espírito e em verdade. E para fechar, vamos comparar o antes e o agora e ver como isso se aplica na nossa vida, no dia a dia mesmo. Então vamos lá. A nossa história começa numa cena bem famosa, sabe? Uma conversa ao lado de um poço entre Jesus e uma mulher samaritana. E bem no meio dessa conversa surge uma tensão antiga, uma daquelas que dividia povos inteiros. A pergunta sobre qual era o lugar certo para adorar a Deus. E olha, essa pergunta não era pouca coisa, não. Ela ia muito além de uma simples dúvida teológica. Era uma disputa cultural, geográfica, que basicamente dizia quem pertencia ao grupo e quem estava de fora. Isso criava barreiras enormes entre as pessoas. A questão era, afinal de contas, onde Deus deveria ser adorado. E essa briga tinha dois lados bem definidos. De um lado, os samaritanos batiam o pé que o lugar certo era o Monte Gerizim, um lugar cheio de história e tradição para eles. Do outro lado, os judeus afirmavam com toda a certeza que o único lugar possível era o templo, lá em Jerusalém. Eram duas visões, dois lugares sagrados e um conflito que parecia não ter fim. Bom, e é exatamente aqui que a história dá um giro de 180 graus. Porque diante dessa pergunta que dividia todo mundo, a resposta que veio não foi para escolher um lado, foi algo muito mais radical. Foi para mudar completamente as regras do jogo. Então, entre a montanha e o templo, a resposta foi nenhum dos dois. Simples assim. Em vez de dar razão para um ou para outro, a própria pergunta perdeu sentido. A frase foi categórica. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Pronto. Com essa declaração, aquela briga antiga sobre o lugar certo simplesmente acabou. O debate sobre o onde foi superado, e um tempo completamente novo estava começando. E o ponto-chave aqui é que essa mudança era muito maior do que só uma questão de lugar. Ela sinalizava uma transição, uma nova aliança, uma nova forma de se relacionar com Deus. A importância não estava mais no espaço físico, e sim numa realidade espiritual que estava nascendo ali. Ok, isso leva a gente para uma pergunta óbvia, né? Se o lugar não importa mais, então o que importa? E a resposta para isso define um modelo totalmente novo para a adoração. Tudo se resume a duas palavras: espírito e verdade. Vamos começar com adorar em espírito. E é importante entender, isso não tem a ver com sentir um arrepio, com emoção ou um estado de êxtase. Não é isso. Significa que a adoração de verdade nasce lá de dentro, do nosso ser interior que recebeu vida. É algo genuíno, que brota da vida, e não uma performance externa. E na prática, o que isso quer dizer? Bom, adorar em espírito é, por exemplo, viver consciente da presença de Deus no dia a dia. É ter um coração que busca estar alinhado com o dele. É quando a nossa comunhão com ele vem da nossa vida, de quem a gente é, e não porque a gente está num ambiente específico preparado para isso. Agora, a segunda parte, em verdade. Isso aqui também é revolucionário. Verdade nesse contexto não é sobre seguir a liturgia certa ou um manual de regras. A verdade aqui é uma pessoa. É a revelação completa de quem Deus é, que a gente vê em Cristo. Então, adorar em verdade significa que a gente não precisa mais dos símbolos e rituais do passado, que eram como sombras apontando para algo que ainda viria. Agora, a gente pode viver na realidade, com a liberdade que vem da obra completa de Cristo. Ele é a substância, o que é real. Beleza. Agora que a gente já entendeu esses dois pilares, o espírito e a verdade, vamos fazer uma comparação direta, colocar o modelo antigo e o novo lado a lado. Isso vai deixar bem claro o tamanho dessa mudança. Olha só essa comparação. Na antiga aliança, a localização era um lugar físico, o templo. Agora, é a nossa vida interior. O tempo antes era em horas marcadas. Hoje é uma comunhão contínua. O foco saiu dos sacrifícios e rituais para a consciência da presença de Deus. E a expressão, que antes era uma liturgia obrigatória, agora é sobre liberdade. É uma mudança de paradigma total. E tudo isso nos traz para a parte mais importante, a aplicação prática. Como é que essa ideia tão profunda vira algo real no nosso dia a dia?
A resposta é simples. A adoração deixa de ser um evento e se transforma num estilo de vida. E aqui tem um ponto muito importante, viu? Músicas, cultos com horário marcado, ambientes preparados, tudo isso pode ser ótimo. São ferramentas úteis que ajudam a gente a se expressar. Mas eles não são a condição para a adoração acontecer. São um meio, mas nunca a fonte. A adoração em verdade, então, aparece em coisas como viver com gratidão, na forma como a gente pratica a justiça no dia a dia, como a gente ama as pessoas ao nosso redor, em como a gente busca andar em paz. No fundo, reconhecer Deus em todas as coisas, das mais simples até as mais complicadas. Resumindo tudo em uma frase, a adoração deixou de ser um momento e se tornou uma maneira de viver. Ela vai muito além do culto de domingo, da playlist de louvor ou daquela oração com hora marcada. Ela se torna a própria essência de como a gente vive. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Já que a gente viu que a adoração não é sobre um lugar ou um ritual, mas sim sobre uma vida consciente e alinhada com Deus, como é que a sua vida, nas pequenas e grandes coisas, pode se tornar um ato de adoração, começando hoje mesmo?